Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início então a mais uma das nossas webconferências, a nossa 7ª webconferência, e o objetivo aqui é resolver os exercícios da aula 7, ok? Antes de começar os exercícios, vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre o que é tratado na unidade 7. Vamos lá. Vou puxar a janelinha para o lado, como sempre faço aqui, porque sempre chega aluno, né? Pessoal, vocês estão vendo aqui, só dá um feedback, vocês estão vendo a telinha aqui, onde está mostrando a nossa aula 7, tem um algoritmo aqui, nós vamos começar a analisar. Sim? Obrigado, Enzo. Então, olha só, pessoal, o que fala a unidade 7? A unidade 7 fala de um assunto muito interessante, vetores. Então, imagina o seguinte, pessoal, olha esse problema. Ele quer 5 notas de estudante, ok? E ele quer somar essas notas. A maneira mais simples da gente pensar é, a gente tem que guardar essas notas em algum lugar. Então, sempre que um algoritmo fala assim, olha, informe um valor, a gente imediatamente já pensa em uma variável, ok? Se ele fala, informe 5 valores, vocês já pensam em 5 variáveis. Agora imagina que eu tenho um algoritmo que ele fala assim, olha, solicite ao usuário lá assim 500 notas para calcular a média dessas notas, ok? Um problema desse tipo. E aí? Você vai declarar 500 variáveis? Dá para fazer assim, mas não é a melhor solução. A melhor solução é com vetores, ok? Então vocês não precisam declarar esse tanto de variável aqui, tá? Para solicitar 500 valores, ok? Vamos olhar qual que é a ideia de vetores. Pessoal, a ideia de vetor é muito parecida com isso aqui, ok? Um armáriozinho, tá? Então, repara, você tem, por exemplo, um armário aqui assim, tá? E tem várias gavetas ali nesse armário. E você pode fazer referência às gavetas individualmente, ó. Eu tenho um armário, mas eu posso guardar um objeto nessa gaveta, nessa ou nessa, ok? Então, eu estou procurando por um objeto, eu guardei na segunda gaveta, eu guardei aqui, ok? Na terceira gaveta, aqui, ok? Outra ideia seria você ter espalhado pela casa essas 4 gavetas soltas, né? E aí você vai lá e direto na gaveta. Mas a ideia de vetores é isso aqui. Você tem uma única coisa e essa coisa, esse armário seria uma variável, ok? Mas essa variável ela guarda vários valores e você referencia cada valor desse por uma posição dentro da variável, ok? Então vamos ver, a ideia é essa. Em vez de declarar 5 notas, repara aqui, a gente tem 5 valores aqui, ok? Então, em vez de a gente usar 5 variáveis diferentes, o que a gente faz? A gente pega e declara uma única variável que eu estou chamando aqui de notas, ok? Notas é um vetor, tá? E vejam só, o meu vetor ele pode armazenar vários valores, mas eu tenho os valores referenciados por uma posição ou índice. Vejam, na posição 0 do meu vetor eu tenho o valor 8, na posição 1 eu tenho o valor 4.3, lá na posição 4 eu tenho um valor 2, ok? Então reparem, vejam que interessante. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Se puder fechar, por favor. Obrigado. Então, olha só, a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Vejam só, eu tenho um único nome, notas, e uma posição, um valor inteiro, eu uso para referenciar um valor dentro dessa minha variável, ok? E se eu tivesse 500 valores? A mesma ideia, pessoal. Vejam só, eu usaria um único nome aqui, ok? E eu referenciaria cada um desses 500 valores pela posição, tá? Uma coisa importante quando a gente fala de vetores, pessoal, o primeiro elemento de um vetor, ele está armazenado na posição
0 não é na posição 1, pessoal, é na posição 0. Estão vendo aqui? Índice 0, ok? Agora, uma outra observação. Esse nosso vetor, ele tem quantos elementos? 5. E os elementos estão na posição de 0 até 4. Vejam, de 0 a 4, 5 elementos. Se fosse 500 elementos, esses elementos estariam na posição de 0 a 499, ok? Atenção nisso, tá, pessoal? Como é que eu declaro uma variável do tipo vetor? Pessoal, é muito simples. Vejam só, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Rapidinho, deixa eu só ativar aqui o meu cursor. Ótimo, agora ficou melhor. Pessoal, vejam só. Se eu esquece isso aqui, onde está o meu cursor. Se eu olhar só para a esquerda disso aqui, o que eu tenho? Uma variável do tipo real, não é? Olha só, uma variável chamada notas do tipo real. O que mudou aqui? Que eu coloquei um colchetes. E entre esse meu colchetes eu tenho um número. Então qual que é a diferença para a declaração de uma variável e um vetor? Só esse colchetes aqui. Acompanhe comigo a ideia. Se eu não tiver o colchetes, a minha variável armazena um único valor. Se eu tiver um colchetes, ela vira um vetor. E esse meu vetor vai ter quantos elementos? Quantos valores? Esse total que está aqui entre os colchetes, no caso 5 valores. Ok? Pegaram a ideia? A forma mais simples de você gravar a declaração de vetor é essa aqui. É a mesma declaração de uma variável, mas você coloca um colchete com o número de elementos, tá? Vejam só que interessante, pessoal. Como a gente sabe que um vetor ele tem elementos, olha só, um vetor que tem 5 elementos e a posição dos elementos ela varia da posição 0 até 4. Opa, falou em intervalo de valores, qual comando de repetição que vocês lembram? Comando para, ok? Então sempre, pessoal, que vocês trabalhem com vetores, vocês vão encontrar junto um comando para, ok? Um vetor de 5 elementos, nós sabemos que a posição dos elementos ela vai de 0 até 4. Olha como é que se encaixa como uma luva aqui no comando para. Olha só, eu declaro um vetor que tem 5 elementos e aí eu posso olhar cada uma das posições do vetor assim. Eu posso chamar de i a posição do vetor e esse i vai variar de 0 até 4, ok? Então, quando eu estou lendo notas lá na posição i, olha só, eu vou ler um valor, tá joia? Um valor inteiro e vou guardar aqui, na verdade, um valor do tipo real, né? Que notas é um vetor que todos os elementos têm o tipo real, ok? E eu vou guardar uma posição i do meu vetor. Mas que é esse? Ora, eu estou dentro de uma repetição para. Se for a primeira vez que isso aqui está sendo executado, o i vale 0. Então ele está guardando na posição 0 do meu vetor. Aí incrementa o i, então ele lê para a posição 0, para a posição 1, 2, 3, 4, ok? Então é isso, pessoal. Você trabalha com vetores assim, ó, sempre associando com o comando para, ok? Aqui é a mesma coisa, olha só. Um vetor de 50 elementos, eu uso um para de 0 até 49. Leia um valor para a posição i do meu vetor, aonde está variando de 0 a 49, ou seja, vai executar isso aqui 50 vezes, ok? Vai pedir 50 notas. Aqui é a mesma coisa. Ora, estou percorrendo o vetor da posição 0 até a última posição, que é 49, ok? E aí ele faz isso aqui. Bom, vamos lá então. Assim, e aqui ele fala também de variáveis do tipo texto. E olha só, pessoal, ele faz uma comparação com vetores. Por quê? Porque uma variável do tipo texto, um texto, na verdade, você pode ver ele como o quê? Um conjunto de caracteres, um vetor de caracteres, tá? Mas existem algumas funções específicas para a gente trabalhar com textos aqui no Calango, tá bom? Você não pode comparar uma variável do tipo texto com um texto usando esse sinal de igual a igual.
tá joia? Você precisa usar uma função, ó, se você fizer isso, ele vai dar um erro, tá bom? Você precisa usar uma função chamada compara texto. Então você escreve assim, compara texto, abre parênteses, aí você passa os dois textos, ok? Uma variável do tipo texto e um texto. Se o resultado disso, dessa comparação for zero, são iguais, ok? Tem uma funçãozinha chamada tamanho texto, que você passa para ela um texto ou uma variável do tipo texto e ela vai te retornar o tamanho do texto, como diz o próprio nome, a quantidade de caracteres que tem nesse texto, ok? Tem uma funçãozinha chamada caractere texto, que o que ela faz? Retorna o caractere que está nesse texto, mas nessa posição que você passou, ok? Nesse caso aqui vai retornar o caractere que está na posição 0 do texto que está armazenado na minha variável frase, ok? E existem outras funções que vocês podem pesquisar na ajuda do Calano, como maiúsculo, minúsculo, cópia, ok? São várias funções. Vamos então para os nossos exercícios. E o primeiro exercício, ele diz o seguinte, vamos lá. Faça um algoritmo que leia os elementos de um vetor. Quantas posições tem esse vetor? Ele está dizendo aqui que o vetor tem 20 posições, ou seja, é um vetor que vai armazenar 20 elementos. E depois ele quer que eu imprima a média de elementos do vetor, todos os elementos do vetor em ordem inversa, ou seja, da última posição até a primeira, ok? E a quantidade de elementos pares que tem no vetor. Vamos lá, vamos começar então o nosso algoritmo. Vamos deixar assim para a gente conseguir ver o que tem que fazer, ok? Vamos lá, a gente vai precisar de algumas variáveis, mas eu vou fazer diferente nesse algoritmo, tá bom? Eu vou declarar as variáveis na medida que a gente for precisando delas, ok? Vamos lá. Depois que a gente vai fazer, a gente vai precisar declarar um vetor aqui, tá? Depois a gente vai precisar fazer o que, ó? Leia os elementos do vetor, não é isso? Vamos colocar aqui o esqueleto do código. Então a gente vai fazer aqui a leitura dos elementos do vetor, ok? Bom, aí a gente vai depois fazer isso aqui. Então vamos pegar isso aqui, ó, e já colocar como comentário, tá bom? Então vai fazer a leitura dos elementos do vetor. Depois eu quero, letra A média dos elementos do vetor. Depois, letra B, eu quero todos os elementos do vetor em ordem inversa, a leitura. E letra C, eu quero a quantidade de elementos pares que existem no vetor, ok? Então vamos lá? Primeira coisa, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu vou ler os elementos de um vetor de 20 posições. Perfeito, então vamos declarar esse vetor? Então, meu vetor tem 20 posições, então vou declarar aqui, ó, inteiro vetor. Atenção, se eu escrevo isso aqui, eu estou declarando uma variável do tipo inteiro que vai armazenar um único valor. Para ter um vetor que vai armazenar 20 valores, o que eu faço? Eu coloco um colchete aqui e dentro do colchete eu coloco 20. Então agora eu tenho um vetor, uma variável vetor, ok? Que em vez de armazenar um valor, ela armazena 20 valores, ok? Então vamos lá. Leia os elementos do vetor. Pessoal, para ler os elementos do vetor, eu vou precisar de uma variável. Vejam só, eu vou escrever aqui primeiro o meu comando e depois eu vou declarar a variável, tá joia? Eu sei que o meu comando para, eu preciso de uma variável contadora aqui nele, ok? Ou uma variável que vai assumir um valor dentro de um intervalo. Essa minha variável vai ser i, tá? Vamos declarar ela aqui? Então vamos lá, inteiro i. Então agora eu tenho a minha variável para usar aqui como contadora no meu para. E o meu para, a minha variável i, ela vai, digamos assim, variar de acordo com os elementos, as posições do meu vetor. Lembram? Comando para eu uso para tratar um intervalo de valores. Qual que é o intervalo que eu estou olhando?
horas as posições dos elementos do meu vetor. E essas posições são de 0 até 19, ok? Então, minha variável contadora vai variar de 0 até 19, que são as posições onde estão os elementos do vetor. E ela vai aumentar de 1 em 1 em cada repetição, ok? Sempre que a gente escreve um para, a gente fecha com fim para, tá? E dentro do para, o que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente vai ter um comando escreva, tá? Que vai dizer assim, entre com o elemento, tá bom? Ó, isso aqui é só um texto, tá, pessoal? Só um texto. Entre com vetor, aí vão pedir para mostrar qual é a posição i, tá? Esse i está variando de 0 a 19, então eu vou mostrar esse i, quem ele é, e um outro texto aqui que a gente vai colocar isso aqui, tá bom? Vai mostrar um texto assim, entre com o vetor índice 0, entre com o vetor índice 1 até índice 19, tá? Pessoal, alguém está com o microfone aberto, suspirando aí. Pode fechar, por favor? Vamos lá. A gente tem um comando escreva, a gente usa o escreva, em seguida o leia. O que eu quero ler? Eu quero ler um valor para essa posição i do meu vetor, ok? Então, vou fazer isso aqui, tá? Ok. Adriano, se você está com o microfone aberto, pode fechar, por favor? Obrigado. Então, a gente vai ler um valor para essa posição i do meu vetor, ok? Onde o i varia de 0 a 19. Então, ele vai executar isso aqui 20 vezes, ok? Então, vamos lá. Agora, como é que eu calculo a média dos elementos do vetor? Pessoal, para calcular a média de qualquer coisa, eu preciso fazer uma soma, ok? Então, antes de começar a calcular a média, eu vou dizer que essa minha soma vai ser 0, ok? Opa, mas espera aí, soma recebe 0? Eu tenho uma variável aqui, então eu preciso declarar essa variável. Então, vamos lá. Vou chamar essa minha variável de soma. Poderia declarar também do tipo real, mas vamos deixar aqui como inteiro, tá bom? E agora, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar nessa soma cada um dos elementos do meu vetor. Então vejam, acompanhem comigo. Mais uma vez, eu vou olhar para cada um dos elementos do meu vetor. Então eu vou novamente escrever o meu para. Para ir de 0 até 19, passo 1, ou seja, estou olhando para ir de 0 a 19. Faça. O que é esse meu i que vai de 0 a 19? As posições dos elementos do meu vetor. E o que eu quero fazer com esse i? Eu quero fazer o seguinte, a soma vai ser o que está na soma, ok? Mais o valor que está armazenado na posição i do meu vetor. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando. A soma é o que está na soma mais o valor que está na posição 0 do vetor. O valor que está na posição 1 do meu vetor. Que está na posição 2, 3, 4. Essa posição é dada pela minha variável i, que vai de 0 a 19. Então, ele vai somar em soma aqui o elemento que está na posição 0 do meu vetor até o elemento que está na posição 19 do meu vetor. Pessoal, coloquem na cabeça de vocês, falou em vetores, falou em percorrer todo o vetor, olhar para todos os elementos do vetor, vocês vão sempre lembrar desse para aqui, tá bom? Vetores e o comando para andam junto sempre, tá bom, pessoal? Guardem isso. Professor, Então vamos lá. Oi. só uma pergunta, é o Ricardo. Sim, Ricardo. Dentro do vetor, tem limite para declarar? Por exemplo, pode declarar dentro do vetor só tantos valores? Ou o tanto que Não, precisar? na verdade, Ricardo, você poderia colocar aqui um número enorme assim, tá bom? Mas Uau! na prática, a gente usa um tamanho
de acordo com, digamos assim, o que a gente vai precisar, tá bom? Vamos lá, vocês estão aprendendo vetores agora. O vetor, você define a quantidade de elementos que ele tem, tá? Mais para frente, numa outra disciplina, vocês vão ver que vocês poderiam usar uma coisa chamada fila. Com a fila é um tipo de vetor que ele cresce dinamicamente, tá bom? Você não declara que, por exemplo, a fila tem 20 elementos. Não, você declara a fila e você vai adicionando, ela vai crescendo. Ela pode diminuir também se você remover, tá bom? O vetor é como se fosse uma fila dessa, só que tem um tamanho fixo. É igual uma barrinha de chocolate, tá bom? Tem vários tabletinhos ali, mas você não quebra ela não, tá bom? Ela tem aquele tamanho e aquele tamanho desde o começo até o fim do programa, tá bom? Professor, só outra Sim. pergunta. Pode declarar vários vetores, então, também dentro do programa, né? Sim, Porra. olha só, eu posso até declarar um outro vetor aqui inteiro, ver que eu não vou usar. Vou declarar aqui um vetor aqui, ó, tá? Que tem 100 elementos, tranquilo. Posso declarar ele aqui do tipo real, tá? Do tipo texto. Vou deixar aqui, não vou usar ele, mas vou deixar aqui, só para você ver, tá? Então, vamos lá. O Cássio perguntou, não pode colocar a soma no primeiro para? Pode, Cássio. Exatamente, eu poderia juntar isso aqui, colocar dentro de um para só. Só que, por clareza, eu estou fazendo cada coisa aqui de uma vez, tá? Eu poderia juntar, você vai ver que eu vou fazer vários paras aqui. Eu poderia simplesmente usar um único para e juntar tudo isso aqui. Eu poderia ter colocado lá a soma, poderia, tá joia? Declara a soma aqui em cima, poderia, eu usaria um único para, mas vamos lá. O meu objetivo aqui, primeiro, é didático, tá bom? Vamos olhar cada coisa de uma vez. Então, esse para aqui, ele vai só ler os elementos do vetor. Esse para aqui vai somar os elementos do vetor, ok? Então, vejam só, fiz a soma, então o que eu faço? Agora eu posso calcular a média. E a média vai ser o quê? A soma dividido por 20. Opa, mas espera aí, média não tem essa variável. Não tem problema, vamos declarar ela aqui agora, real média. Vocês perceberam que eu estou usando uma abordagem diferente? Eu uso a variável aqui e quando... E aí estou vendo que eu estou precisando da variável, eu venho aqui e declaro ela. Tá bom? O Pedro perguntou, o comando inteiro I, que indica o índice, a letra pode mudar? Não entendi muito bem. Como assim? Ah, sim, você quer saber essa variável aqui? Sim, perfeitamente. Vamos lá, vamos chamar aqui de contador, ok? Para o próximo para, em vez de usar I, eu vou usar contador, tá bom? Já chego lá. Vamos só terminar essa letra A e o item B eu vou usar essa outra variável, ok? Então vamos lá, só para finalizar, eu tenho a média, vamos colocar aqui o escreva E para mostrar a média, ok? Todos os elementos do vetor em ordem inversa. Então vamos lá. Como é que seria a ordem inversa, pessoal? Como é que seria a ordem inversa? Veja só, se eu estou olhando o meu vetor da posição 0 a 19, eu estou na ordem direta. E para olhar na posição inversa, é só escrever assim, ó, para e de 19 até 0, usando passo menos 1, ou seja, estou andando de trás para frente, tá bom? Estou andando da última posição para a primeira, tá bom? E aí, como eu falei ali em cima, eu preciso usar aí? Não, eu tenho uma outra variável inteira aqui, vamos lá, vamos usar ela aqui. Para o contador de 19 até 0, certo? O que importa é eu ter uma variável aqui para indexar a posição do meu vetor, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu quero mostrar, né, esses elementos. Então, vou só ter um comando escreva aqui, ó. Escreva o elemento que está na... o vetor, ok? Eu tenho que sempre usar a variável. O elemento que está na posição contador, ok? Negocinho assim, tá bom?
um espacinho em branco. Então, ele vai mostrar o valor que está nessa posição, 19, 18, etc. Mas mostrou o valor, ele vai colocar um espacinho em branco também. Nós vamos ver isso aqui quando a gente for executar, tá bom? A quantidade de elementos pares que existem no meu vetor. Vamos lá. Vou precisar de uma variável chamada números pares. E vamos lá, vamos fazer uma contagem. Antes de eu contar qualquer coisa, eu sei que a quantidade de valores, de números pares é 0, ok? Precisamos dessa variável, vamos lá. Vamos declarar aqui, inteiro, números pares, tá? O que eu vou fazer? Ora, eu preciso olhar para cada um dos elementos do vetor. Vejam só, aí o que eu faço? Então, eu vou escrever um para a minha variável indo de 0 até 19, ou seja, olhando para cada posição do meu vetor, ok? Pronto. Então, aqui eu estou olhando para cada posição do meu vetor. Nossa, professor, mas sempre repete isso aqui? Sempre, pessoal. Sempre. Vetores, depois que você associa vetor com comando para, você sempre vai ter isso aqui, ó. Sempre um para, olhando aqui as posições do vetor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou perguntar. Olha só, como é que eu sei se o número é par? Aí já viu isso, olha só. Eu vou perguntar se o elemento que está na posição I, tá joia? Esse I está indexado no meu vetor. Se eu submeter ele a uma operação de módulo 2, o resto da divisão por 2, se for 0, eu sei que esse número é par. Ok? Então, se essa condição aqui for verdadeira, então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui o fim C primeiro. Eu vou dizer que o número de pares, agora, eu vou aumentar em 1. Tá? Olhando aqui, se esse elemento do meu vetor ele é par, ora, então aumenta em 1 o número de pares. Fez isso, pessoal? Saiu do meu comando para, eu olhei todas as posições do meu vetor. Aqueles valores que forem pares, ou seja, o resto da divisão por 2 for 0, ele vai aumentar em 1 essa minha variável número pares. Ok? E aí no final, o que eu faço? Ó, quantidade de elementos pares é, e mostro aqui. Ok? Vamos executar esse programa para a gente ver? Vamos lá. Deixa eu primeiro fazer o seguinte. Ó, já tô brigando aqui com a interface. Eu quero abrir aqui embaixo. Pronto, ótimo, era isso que eu queria. Tá bom? Então, entre com o vetor na posição 0. Estão vendo aqui, ó? Onde eu estou? Aqui, ó. Entre com o vetor, ó, escreveu um texto, aí mostrou I. O I é igual a 0, tá vendo? Então, entre com o elemento na posição 0. Vou entrar aqui, por exemplo, 2. Ó, tá vendo? Agora I é 1. Então, ele está falando, entre com o vetor na posição 1. E a gente vai entrar alguns valores aleatórios aqui, tá bom? Ó, repara, o meu I está crescendo. Tá vendo ali, ó? Tá indo, ó, de 0 já está em 8. Ó, ele vai até 19, porque o meu I está indexado de 0 a 19. Então, ele está guardando valores em várias posições do meu vetor. Ó, 16, 17, 18. Ó, é o último elemento agora. Pronto. Estão vendo? Ó, a média dos elementos do vetor. Aí ele calculou. Ordem inversa. Bom, eu não sei agora se está certinho, mas deve estar, né? Ordem inversa é de trás para frente, ó. 5, 8, 7, 6. Vamos ver? 5, 8, 7, 6. É isso aí mesmo. Então tem aqui 20 elementos. Seria bom colocar o escreval, professor. Isso, quantidade de elementos pares. 9. Exatamente. Faltou aqui, ó. Isso aqui, ó. Quer ver? Ele colocou ordem inversa. Faltou um escreva L aqui, ó. Escreva L, tá? Alguma coisinha aqui, tá bom? Texto qualquer branco, por exemplo, só para ele pular a linha, né? Então vamos entrar os valores aqui, ó. Vou entrar os números de 1 a 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 valores, vocês viram? Ó, qual que é a média? 10,5. Qual que é a ordem inversa? Ó, de 20 até 1. Estão vendo? Quantidade de elementos pares, 10. Ok? Pessoal, alguma dúvida nesse exemplo aqui? Tudo bem? Ok. Vamos para o próximo, então? Não, tem uma dúvida, professor. Pois não. No caso, toda vez que bota vetor, você tem que declarar até o término de 0 a 19. Tem que declarar 19. Ou então eu posso declarar um pouco, depois eu posso preencher depois. Não preciso preencher tudo na mesma hora. Você sempre vai usar isso aqui, porque, na verdade, nos exercícios que a gente trabalha com vetores, lembra, o vetor é uma variável que pode guardar vários valores, ok? E, geralmente, nos exercícios de vetores, você tem esse conjunto de valores e você quer fazer alguma coisa em cima desse conjunto. Então, geralmente, você vai querer olhar para cada um dos elementos do vetor. Por isso que a gente associa esse para. E esse para, eu indexo a minha variável contador aqui. Olha só, o intervalo que ela trata é do primeiro ao último, da primeira à última posição do meu vetor. Ok? Por quê? O que eu consigo com isso? Olhar para cada um dos elementos do meu vetor. Aqui, eu estou olhando para cada um dos elementos do vetor para fazer o quê? Ler um valor para aquela posição. Aqui, eu estou olhando cada um dos elementos do vetor para fazer o quê? Para adicionar eles em uma soma. E aqui, eu estou olhando cada um dos elementos do vetor, mas em ordem inversa, para fazer o quê? Mostrar ele na tela. E aqui, eu estou olhando cada um dos elementos do vetor, que estão na posição de 0 até 19, para olhar se aquele elemento, aquele valor é par. Entendeu? Então, geralmente, eu uso um para desse jeito, que vai da primeira à última posição do meu vetor, porque eu estou olhando para todo o meu conjunto. E eu estou querendo fazer alguma coisa no meu conjunto, tá bom? Ah, entendi. Ok. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Vou apagar aqui e vamos olhar para o segundo exercício. O que diz o segundo exercício? Faça um algoritmo que leia um vetor de 20 posições. Opa, igualzinho esse primeiro. Um vetor de 20 elementos. Eu vou usar um for. Perdão, pessoal, eu pensando já em Java. Eu vou usar um para que vai de 0 a 19. Falou em vetor 20 posições, já pensa um para de 0 a 19. Falou em vetor 10 posições, já pensa em um para de 0 até 9. Ok? Sempre o tamanho menos 1. Eu quero ler um vetor e imprimir todos os elementos. Em seguida, trocar o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Imprima novamente o vetor depois da troca. Observe que não é para imprimir em ordem inversa. Eu só quero trocar os valores das posições. Na verdade, pessoal, o que eu faço com isso? Quando eu troco o primeiro com o último, tá? Deixa eu desenhar aqui um MS Paint, tá? Vamos desenhar mais ou menos isso aqui, a ideia do que ele está querendo mostrar, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um vetor. Tá? Vou desenhar um vetorzinho aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele quer fazer, pessoal? Ele quer fazer o seguinte, eu quero trocar vou agora pegar uma linha, esse elemento com esse, o primeiro com o último, ok? Depois, o segundo, deixa eu deixar essa linha amarela, com o penúltimo. E o terceiro com o outro, tá bom? Então ele quer fazer isso aqui. A gente vai ver que a gente, nesse caso, a gente vai fazer uma lógica diferente, tá bom? Quando a gente for fazer essa troca aqui, repara, eu não preciso ir do primeiro ao último elemento. Eu preciso ir do elemento que está na posição 0. Olha só esse vetor. Os elementos estão na posição 0 aqui, ok?
1, 2, 3, 4 e 5, certo? Repara, para fazer essa troca, o primeiro com o último, que está na posição 0 com o que está na posição 5, que está na posição 1 com o que está na posição 4. Repara, eu vou ter que ir até metade do meu vetor, ok? Então aqui, ó, nesse caso, se eu estivesse fazendo isso, eu ia da posição 0 até 2. E aí eu tenho que ter uma regrinha que eu vou mostrar a vocês para trocar da posição 0 com 5. Mas eu não preciso percorrer o vetor inteiro. Tá? Eu vou de 0 até 2. Vamos lá, vamos trabalhar nesse exemplo. Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá para o nosso calango. Vamos primeiro, então, escrever aqui qual que seria o esqueleto desse nosso vetor, ok? Vamos já declarar o meu vetor aqui. Eu sei que esse meu vetor, ele tem 20 elementos. Então, assim, ó, mais uma vez, se eu escrever só isso aqui, eu tenho uma variável que guarda um único valor. Para ela guardar 20 valores, ou seja, virar um vetor, eu coloco 20 entre colchetes, ok? Então vamos lá. O que meu algoritmo vai ter que fazer? Primeiro, vai ter que fazer a leitura dos elementos do vetor. Depois, ela vai imprimir o vetor. Depois vai fazer essa troca de valores, ok? E depois eu vou querer novamente imprimir o vetor. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui é igualzinho o exemplo anterior. Como é que eu leio os elementos do vetor? Eu escrevo um comando para i, que vai referenciar uma posição no meu vetor. Esse meu i vai de 0 até 19. Por quê? Porque o meu vetor tem 20 elementos. O valor que está na primeira posição do vetor está na posição 0. Que está na última posição está na posição 19, ok? O vetor tem 20 elementos, as posições dele é de 0 a 19. Então, para i de 0 a 19, passo 1, faça. E aqui, fim para. Importante, não declarei ainda a variável i. Vamos lá, vamos declarar ela aqui. Perceberam? Eu estou usando uma outra abordagem agora, tá, pessoal? Eu não estou declarando as variáveis todas de uma vez, tá? Eu estou agora declarando a variável no momento que eu precisar dela. Quando vocês forem trabalhar com JavaScript, vocês vão ver que em JavaScript vocês não precisam declarar as variáveis. O JavaScript automaticamente declara a variável no momento que você está usando ela, tá bom? Isso é bom? Bom por um lado, ruim por outro lado, ok? Mas vamos lá. Como é que a gente faz a leitura dos elementos do vetor? Assim, a gente vai ter um comando escreva aqui. Esse escreva vai, ó, igualzinho do outro exemplo, entre com o elemento que está na posição i do meu vetor, ok? E aí o comando leia o valor para a posição i do meu vetor, ok? Igualzinho no exemplo anterior. A propósito, pessoal, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Vocês viram que no exemplo anterior eu declarei um vetor lá de 100 posições e eu não usei ele? Tá? Então, assim, a gente pode declarar variável no nosso programa. Posso declarar vetor, posso declarar um monte de variável aqui e não usar elas. Não tem problema, tá? Mas é aconselhável você só declarar variáveis quando você for utilizar, porque quando você declara uma variável, quando o programa for executar, tá? Ele vai reservar espaço para aquela variável, tá bom? O Pedro perguntou, a gente aprende JavaScript nesse curso? Pedro, até onde eu vi, não, mas vocês vão aprender C, vocês vão aprender Java, e com isso, vocês vão estar preparados para pegar um JavaScript, tá bom? Então não preocupa, o JavaScript, a sintaxe dele é muito parecida com a sintaxe do C e do Java. Então se você conhecer C e conhecer Java, quando você for estudar o JavaScript, você vai falar, pronto, o para aqui é igualzinho, é idêntico. Ah, aqui tem um comando enquanto, que também é igualzinho do Java, igualzinho do C, tá bom?
Então, não preocupa com isso, tá? Na hora certa, você aprendendo Java, aprendendo C, quando você pegar JavaScript, né, você vai conseguir, tá? O Kevin falou, aprendendo Java, o JavaScript é mole? Nada disso, Kevin. Nenhuma linguagem é fácil de se aprender, tá bom? Você aprender o básico da linguagem é tranquilo, mas JavaScript tem as suas particularidades que realmente, se você quiser ser um bom desenvolvedor em JavaScript, você vai ter que penar um pouquinho para aprender, tá bom? Nenhuma linguagem é fácil. O básico da linguagem talvez seja fácil, mas o que vai distinguir você de um programador nível júnior, nível médio, tá bom? É você conhecer mais a fundo aquela linguagem, tá bom? E se você conseguir a carreira de desenvolvedor, o que você precisa fazer é justamente isso. Você precisa pegar uma linguagem e aprofundar no estudo dela, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. De papo, vamos resolver aqui o nosso algoritmo. Como é que a gente imprime os elementos do vetor? Mesma coisa, pessoal. Olha só, falou de fazer alguma coisa com vetor, falou em alguma coisa que você vai olhar para cada um dos elementos do vetor. Olha só, tem lá o meu para de novo. Poxa, professor, está ficando chato. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa com vetor, eu vou escrever esse para? Sim, exatamente. Toda vez que você for fazer alguma operação com vetor, imprimir o vetor, né? Olhar para um elemento vetor, você vai ter um para. E esse para vai estar indexado nas posições do vetor, da primeira à última posição, ok? Então, gravem isso, tá bom? Como é que eu faço isso? Então, eu escrevo isso aqui, tá bom? E agora eu tenho um comando escreva aqui dentro, que vai mostrar o elemento que está lá na posição I do meu vetor. E aí, eu vou também, depois de mostrar esse meu valor, que está na posição I, eu vou pedir para mostrar um espacinho em branco, tá bom? Para não ficar tudo, para não juntar tudo, né? Ele tem que colocar um espacinho em branco para que eu possa distinguir um valor do outro, tá bom? Então isso imprime o vetor, ok? Troca de valores. Aqui vem o pulo do gato, pessoal. O que eu vou fazer aqui, ó? Acompanhe comigo. O meu vetor, ele tem de 0 até 19. E a troca que ele quer fazer é assim. Ele quer trocar o elemento que está na posição 0. Ele quer trocar com o que está na posição 19. Vamos lá? O que está na posição 1, ele quer trocar com o que está na posição 18. Vou fazer um pequeno mapeamento, ok? O que está na posição 2, ele quer trocar com o que está na posição 17. Vou continuar. 3, 16. 4, 15. 5, 14. Repare, eu estou aumentando 1 de um lado, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu estou diminuindo, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Vou continuar aqui. O que está na posição 6, eu vou trocar com o que está na posição 13. O que está na posição 7, repare, estou quase encontrando, hein? O que está na posição 12. O que está na posição 8, com o que está na posição 11. E o que está na posição 9, com o que está na posição 10. E agora, eu vou pegar o 10 com alguma coisa? Não, porque eu já usei o 10 aqui, tá vendo? Então, eu paro aqui. Então, pessoal, com base nisso aqui, vejam, como é que vai ser o meu para? A pergunta que o colega fez agora, né? Eu sempre vou ir de 0 até 19? Quando você estiver olhando para todas as posições do vetor. Nesse caso, como eu estou tocando em pares, vejam só, eu vou de 0 até 9, tá bom? Então vamos lá, o nosso par então, para I de 0 até 9, ok? Passo 1, faça. E aqui eu faço um fim para, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vejam só, pessoal.
eu vou fazer o seguinte, tem uma regra, eu preciso mapear isso aqui numa regra. Olha só, eu construí isso aqui, não é? Se o meu elemento fosse I, eu ia trocar por... Se a minha posição olha para a posição I, ok? O elemento lá direito, ele tinha que estar em que posição? Olha só, vou dar para vocês a regrinha. 19 menos I. Acompanhe comigo. Se é 0, 0 vai trocar com 19. Se é 1, 1 vai trocar com 19 menos 1, 18. Vamos ver aqui para, por exemplo, 6. Se é 6, 6, ó, 6 ele vai trocar com 19 menos 6, que é igual a 13, tá certo? 6 troca com 13? Certinho, não tá? Então, vou usar essa regra aqui, tá bom? Mas para fazer a troca, vocês já sabem que a gente vai trocar dois valores, a gente usa uma variável aux. E eu vou usar esse aux aqui, tá bom? Então, olha só, minha variável auxiliar, ela vai guardar o valor que está na posição I do meu vetor. Professor, para I de 0 até 9, né? O senhor colocou de 0 a 0. Boa observação, obrigado. Exatamente, de 0 até 9. Eu estou seguindo essa ideia aqui, tá bom? Olha só, eu vou guardar em aux o valor que está na posição I do meu vetor, ok? Eu quero trocar o valor que está na posição I com o que está na posição 19 menos I. Quero aplicar essa minha fórmula que eu mostrei aqui em cima, tá bom? Quando eu faço isso, então agora lá na posição I, eu vou guardar o valor que está na posição 19 menos I. Legal, é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Na posição 0, eu vou guardar o que está na posição 19. E da posição 19, tem que guardar o 0. Eu estou fazendo uma troca dos valores dessas duas posições. Estão vendo? Feito isso, então agora, lá na posição 19 menos I, eu vou guardar o quê? O valor que eu coloquei em aux. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que aquele meu algoritmo, assim, ó. Aux recebe A recebe B e B recebe aux. Lembram disso aqui? Dessa troca? Tá? Só lembrando aqui, nesse caso, o meu A, ele é o quê? O meu A é vetor índice I e o meu B é o quê? Vetor índice 19 menos I, tá bom? Mas é exatamente esse algoritmo, tá bom? Ó, aux recebe vetor índice I. Aux recebe A, ó. Tá vendo? Vetor índice I recebe vetor índice 19 menos I, ou seja, A recebe B. Reparem, A recebe B, ó. A, B, tá bom? Agora, 19 menos I recebe aux. B recebe aux. Ó. Vetor 19 menos I recebe aux. Tá bom? É o mesmo algoritmo, tá bom? Só que aqui, a minha variável A é vetor índice I e a minha variável B é vetor índice 19 menos I. Tá bom? Então, isso aqui vai fazer a troca. E agora eu preciso imprimir novamente meu vetor. Pessoal, olha aqui, eu já tenho meu algoritmo para imprimir o vetor. Vou só pegar ele aqui e vou jogar lá embaixo. Tá bom? Eu só vou mudar esse meu escreva aqui. E esse meu escreva, eu vou colocar o seguinte, ó. Vai ter um texto aqui, ó. Vetor depois da troca. Tá? Vetor depois da troca. E aí ele vai mostrar aqui o meu vetor. Ok? Vamos rodar isso aqui para a gente ver? Olha só. Então, eu vou entrar aqui com 20 valores. Vou entrar de 1 a 20, mais fácil, tá? Ó, 3, 4, 5, 9, 10. Fica fácil a gente poder analisar o resultado.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, conteúdo vetor, ó, de 1 a 20, vetor depois da troca. Olha que legal, pessoal, de 20 a 1. Ou seja, o que ele fez, esse meu algoritmo aqui? Quando eu troquei o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, eu fiz o quê? A inversão do meu vetor. Que é a mesma coisa de eu imprimir o vetor ao contrário. Mas reparem, quando eu imprimo o vetor ao contrário, eu não mudei os valores que estão armazenados nas posições, ok? Aqui eu troquei, ou seja, o valor que está na posição 0 foi parar na posição 19 e assim por diante, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal, nesse exemplo? Professor, não entendi muito não essa parte. Eu pedi para explicar de novo, porque essa parte do i, que leva do 19 menos i, eu não entendi muito. Não? Vamos lá, a gente explica de novo, sem problema, tá? Qual é a ideia aqui? Ele falou que o primeiro elemento do vetor precisa trocar de lugar com o último. Ou seja, o valor que está na posição 0, que é o primeiro, precisa ser trocado com o que está na posição 19. Tudo bem? Sim, sim. Aí eu tenho que continuar. O segundo tem que se trocar de posição. O valor que está na segunda posição, ele tem que parar na penúltima posição. Ou seja, o valor que está na posição 1, eu tenho que trocar com o valor que está na posição 18. Tá bom? Está na posição 2, eu tenho que trocar com o valor que está na posição 17. E assim vai. Até eu chegar no ponto que o que está na posição 9, eu vou trocar com o que está na posição 10. Tudo bem aqui, Ricardo? Sim, sim. Até aqui você entendeu? Entendi. Tá. Aí eu pensei, como é que eu vou construir esse mapeamento? Veja só, então aqui você pode ver que eu vou trocar da posição 0 até a posição 9, não é? É assim Sim. que eu escrevi meu para. Eu vou trocar da posição 0 até a posição 9, eu vou fazer uma troca. Mas como é que eu vou trocar? Veja só, 0 tem que mapear em 19, 1 eu tenho que mapear em 18, 9 eu tenho que mapear em 10. E eu tenho que mapear em o quê? Aí eu dei essa forma para vocês, 19 menos i. E aí eu fiz isso aqui, por exemplo. Se o i valesse 6, nesse mapeamento, tinha que mapear em o quê? 19 menos 6, que é 19 menos i, não é? 19 menos 6, 13. Estou mapeando 6 em 13? Sim. Se eu estivesse olhando lá para a posição 2, então o 2 eu teria, se eu usar essa forma 19 menos i, então é 19 menos 2. O i é 2, não é? Então o 2 vai trocar para a posição 17. Vamos ver, é isso mesmo? 2 com 17. Entendeu? E aí, o que eu faço? Eu faço justamente isso. Olha, eu pego o valor que está na posição i, guardei na minha variável aux, ok? E aí, o que eu faço? Lá na posição i, eu guardo o valor que está na posição 19 menos i. Estou aplicando essa regra que a gente acabou de analisar aqui. E aí, na posição 19 menos i, eu guardo aux, que está guardando o quê? O que eu coloquei lá, em vetor, na posição i. Tá joia? Tudo bem agora? Tá. Entendi, sim, sim. Maravilha. Então, pessoal, com isso a gente consegue trocar os elementos do meu vetor, tá? É diferente de eu simplesmente imprimir o meu vetor em ordem inversa, tá? Aqui eu estou realmente organizando os elementos do meu vetor para que eles fiquem em ordem inversa, tá bom? Deixa eu só perguntar, professor, no caso, só foi então posições trocadas, não o valor em si que está dentro. Não, veja só, eu troquei os valores que estão nas posições. Quando eu falo vetor índice i, deixa eu colocar aqui uma observação. Vetor índice i significa o quê? O valor que está armazenado na posição i do meu vetor. Tá bom?
Agora, I é a posição de um elemento do vetor, tá bom? Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. I tá. é uma posição, tá bom? Eu estou apontando, posição 0, posição 1, 2, 3. Agora, vetor índice I é o quê? É o valor que está armazenado naquela posição, tá? Então, olha só, na nossa aula, cuidado para não confundir isso aqui, ó. Olha só, I é isso aqui, a posição de um elemento. Vetor índice I é o valor que está armazenado na posição do vetor. Lá na posição 2, o que eu tenho armazenado? 5.1. Lá na posição 4, o que eu tenho armazenado? 2. Ok? Então, essa é a diferença, tá bom? I é a posição de um elemento. Vetor em si é o valor que está armazenado naquela posição. Tá bom? Tudo bem até aqui? Certo, não, ok. Agora entendi. Maravilha. Então vamos lá. Vamos então para o terceiro exercício. O terceiro já é mais tranquilo, tá, pessoal? Ele, na verdade, a gente vai usar as funções, algumas funções aqui para manipulação de texto. Então veja só, faça o algoritmo que receba uma frase do usuário. Então vamos lá. Vamos primeiro apagar isso aqui, tá bom? Olha só, ele vai solicitar uma frase para o usuário. Então, vamos declarar aqui uma variável do tipo texto, que a gente vai chamar de frase, tá bom? E aí, o que ele vai fazer? Ó, ele quer, primeiro, ele vai receber uma frase, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, primeiro, vamos ler essa frase, tá bom? Aí, o que ele vai querer? A quantidade de consoantes da frase. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou só ler a frase, mas eu vou passar ela para maiúsculo. Por quê? Porque quando eu for contar o número de consoantes, pessoal, para não ter que olhar, essa letra, esse caractere do meu texto é um A maiúsculo ou um A minúsculo, veja, eu só quero contar as consoantes. Então, para não ter que fazer isso, perguntar se o caractere perdão, estou falando de consoante, né? Para não ter que perguntar se é um C maiúsculo ou um C minúsculo, o que eu vou fazer? Eu vou passar para minúsculo, ou poder passar para maiúsculo, tá bom? Que aí eu só pergunto se o caractere lá naquela posição é igual a um C minúsculo, tá bom? Se eu passar minha frase para minúsculo, eu só preciso verificar se aquele caractere é um C minúsculo. A gente vai ver isso aqui, tá bom? Então, ó, primeira coisa, ele vai contar o número de consoantes, tá bom? Segunda coisa que ele vai querer, a quantidade de palavras da frase. E a terceira coisa que ele quer é a frase com as iniciais em maiúsculo, tá? A gente vai ter que fazer uma manipulação nesse texto, mas vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Então, primeira coisa, tá, pessoal? Leitura da frase. Como é que eu faço? Eu vou ter o comando leia a frase, tá bom? Então, o comando escreva, ó, entro com a frase, leia a frase, tá bom? Como é que eu vou transformar essa frase para minúsculo? Tá? Como é que eu vou fazer? Assim, ó, frase vai receber o resultado da minha função minúsculo aplicado na frase, tá bom? Então, assim, ó, eu tenho uma função chamada minúsculo. Se você entrar aqui na ajuda do Calango, você vai ver aqui, ó, funções embutidas. Ó, aqui, ó, minúsculo. Como é que usa essa função? Aí ele está falando aqui, ó, você chama assim, ó, minúsculo passando um texto, tá bom? Ó, parâmetros que você passa, um texto. Qual o retorno da função? Um texto com letras minúsculas. Tá bom? Então você tem as funções todas aqui. Raiz quadrada. Raiz quadrada a gente viu lá, né, no exercício lá
atividade avaliativa da unidade 2. Não viu? Raiz quadrada. Ok. Então, passei a fase para minúsculo. Para contar o número de consoantes, eu vou fazer o seguinte. Ó. Antes de contar qualquer coisa, eu vou dizer que o número de consoantes é 0. Só que eu preciso declarar essa variável, né? Então, vamos lá. Inteiro, número de consoantes, ok? Então, o número de consoantes é 0. Agora, eu vou usar um para aqui. E como é que vai ser esse para? Olha só. Quais são os caracteres da minha frase? A minha frase, se eu ver ela como um vetor, ela tem um texto, ela é um conjunto de caracteres. E esses caracteres estão na posição de 0 até o tamanho do texto menos 1, ok? Tamanho do texto, pessoal, é uma outra função que vai retornar o número de caracteres do meu texto, ok? Então, eu sei que o meu vetor, se tiver 20 elementos, ele vai de 0 a 19. Se eu estiver olhando para um texto, os caracteres do meu texto, a posição deles vai de 0 até o tamanho do texto menos 1. Tá bom? Passo 1. Fim para. Eu vou precisar declarar aqui uma variável i também, que eu estou usando aqui, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu também vou declarar aqui uma variável do tipo caractere, que eu vou chamar de letra. E aqui no meu para, eu vou dizer o seguinte, ó. A minha letra vai receber, aí tem uma função que chama caractere texto, ok? Que eu passo um texto e a posição e eu recupero o caractere que está naquela posição no meu texto, ok? Então, eu estou indexando usando i para dizer qual é a posição que eu estou olhando, tá joia? Então, eu chamo caractere texto, passando um texto e uma posição, eu vou ter a letra que está naquela posição, ok? O caractere que está naquela posição. E eu vou construir uma coisa assim, ó. Se a minha letra for B, ou a minha letra for C, ou seja, vou pegar e colocar todos os minhas consoantes aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Se minha letra for B, C, D, F, G, olha só, todas as minhas consoantes aqui. Então, abrir um se, tem que fechar com um fim C. O que eu vou fazer? Se a minha letra for qualquer uma dessas aqui, então eu vou aumentar em 1 o número de consoantes. Tem uma forma mais fácil? Tem. Eu poderia colocar, se a minha letra fosse diferente de A, I, diferente de E, e diferente de I, de O, de U, eu incrementaria o número de consoantes. Seria uma outra solução, tá bom? Reparem, eu estou fazendo isso dentro de um para, onde eu estou olhando para o primeiro ao último caractere do meu texto. Eu estou pegando uma letra, tá bom? Um caractere ali do meu texto e estou verificando se é consoante, contando o número de consoantes. No final desse algoritmo, eu vou então escrever o número de consoantes, tá bom? Então, esse é o algoritmo para contar o número de consoantes. Professor, Vamos mas lá. o menos 1. O menos 1 é só para... Não entendi essa parte do menos 1. O menos 1, vamos lá. A gente sabe que um vetor de 20 elementos, a gente indexa ele de 0 até 9, não é isso? Uhum. Então, a mesma ideia. Um texto que a gente, então, indexaria ele de 0 até o tamanho do meu texto, menos 1. Tá bom? Um vetor, a gente indexa ele de 0 até o número de elementos dele, menos 1.
Esse 19 aqui é justamente 20 menos 1. Tá bom? Ok. Ok, então. Então vamos lá. O Cássio falou, professor, diferente não é... Sim, Cássio, aqui eu fiz, ó, perguntando se a letra é igual a alguma consoante, se é igual a essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Eu poderia ter escrito isso aqui também, assim, ó, se letra for diferente de A e, ao mesmo tempo, letra for diferente de B, tá bom? Essa seria uma outra opção. Eu faria aqui, não, oh, perdão, B não, E, né? As vogais. Se a letra for diferente de A, de E, de I, ou seja, for diferente de qualquer vogal, vai ser uma consoante. Tá bom? Pessoal, quantidade de palavras da frase. Então vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu te Oi. interromper um segundo aqui, rapidinho. É porque o amigo comentou sobre aquele menos um, e parando para olhar assim, tipo, a sintaxe dele é muito, até mesmo estranha, porque eu também acabei não entendendo. Teria algum jeito de, sei lá, até mesmo com parêntese, de deixar a sintaxe dele diferente? Porque para mim eu diria até que, tipo, não conhecendo, eu Esse diria que menos estava um? errado, se eu estivesse fazendo, tipo, Pois é. por conta Se própria. eu tirasse esse menos um, seria como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. 0 até 20. Olha só, se um vetor de 20 elementos, a posição dos elementos é de 0 até 20, Não, até não 19. é até 19. Então, isso é a mesma coisa, de 0 até, isso aqui seria o 20, tá bom? Então, preciso colocar o menos 1 aqui. Se caso não tivesse, o que aconteceria se ele passasse um vetor? Ele vai dar um erro. Ele Ah, vai falar certo. assim, você está querendo acessar uma posição que está fora do vetor, Belezinha. tá? Tá bom? Então tá, quantidade de palavras da frase. Antes de contar, eu vou dizer o número de palavras é 0. E aí vamos declarar aqui uma variável, o número de palavras também. Tá bom? Gente, eu vou precisar fazer um algoritmo que vai ser o seguinte, tá? Eu quero que vocês acompanhem. Eu vou usar uma variável aqui, que eu vou chamar de lendo palavra. Essa minha variável vai ser do tipo lógico. Tá bom? Qual a ideia aqui, pessoal? Imagina que eu tenho uma frase, tá? Então eu vou falar assim: hoje é quinta-feira, tá bom? Como é que eu calculo a quantidade de palavras? Ó, eu começo a ler. É um caractere? É. Então eu estou lendo uma palavra, ok? Então essa minha variável lendo palavra eu vou setar para true. Aí eu vejo outro caractere. Continuo lendo a palavra, continuo lendo a palavra, continuo lendo a palavra. Quando eu encontrar um espaço em branco, eu não estou mais lendo uma palavra. Perceberam? Então, quando eu encontrar aqui um espaço em branco, eu vou dizer que lendo palavra é falso, não estou mais lendo uma palavra, e aí eu incremento em 1 a quantidade de palavras. Encontrei um caractere que não é espaço, opa, lendo palavra, passa a ser true, estou novamente lendo uma palavra. Encontrei um espaço em branco, não estou mais lendo uma palavra. Perceberam? A ideia vai ser essa aqui, tá bom? Eu vou construir o algoritmo baseado nessa ideia, tá? Então, seguindo a mesma ideia do para anterior, tá? Eu vou olhar para cada caractere, então eu vou pegar esse para, vou colocar aqui um fim para, tá bom? E aí, ó, mesma coisa, eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma letra que é o caractere que está naquela posição que eu estou olhando, na posição 0, na posição 1, ok? E aí, a minha ideia vai ser o seguinte: se nós encontramos aqui um espaço, então nós não estamos mais lendo uma palavra. Então vamos escrever isso aqui. Olha só, se a minha letra for um espaço em branco, então eu vou fazer o quê? Lendo palavra, passa a guardar falso. Tá bom?
Caso contrário, veja só, se eu não estou lendo o espaço, ou seja, se essa condição for falsa, significa que eu estou lendo uma letra. Concorda comigo? Se não é espaço, é uma letra. Se eu achei uma letra, o que eu vou fazer? Olha só. Se lendo palavra estiver guardando falso, eu sei que o meu caractere anterior foi um espaço. Ixi, complicou, né? Vamos lá. Se, olha só, acompanha comigo. Eu estou aqui. É um espaço? É, então lendo palavra é falso. Eu estou, vamos imaginar que eu estou olhando esse que aqui, tá bom? Olha só, estou olhando esse que. Se eu estou olhando esse que e lendo palavra está guardando falso, o que eu posso assumir? Que esse é o primeiro caractere da minha palavra, tá bom? Ou seja, que o caractere anterior foi um espaço, tá? Por quê? Porque sempre que eu encontrei um espaço em branco, eu setei lendo palavra para falso, ok? Então, se eu encontrei uma letra e lendo palavra está guardando falso, essa é a primeira letra da palavra, tá bom? É um padrão que eu coloquei. Então, vamos colocar aqui um senão, tá? Então, coloca aqui, senão. Se lendo palavra for falso, então o que eu vou fazer? Eu acabei de encontrar uma letra, então eu vou setar lendo palavra para verdadeiro. E mais do que isso, como essa é a primeira letra de uma palavra, eu vou incrementar aqui o número de palavras. E vem o meu fim C. Pessoal, a ideia é essa. Vamos olhar isso aqui? Ó, entrei no algoritmo. Estou olhando para esse H aqui. Tá bom? Estou olhando para esse H. Peguei aqui. A minha letra é esse H. A letra é um espaço em branco? Não, não é espaço em branco. Quando entrei no algoritmo, lendo palavra estava falso. Ok? Então ele caiu aqui. Lendo palavra, está guardando falso? Tá. Então o que eu faço? Lendo palavra, passa a guardar verdadeiro e eu incremento o número de palavras. Perceberam? Sempre quando eu olhar para a primeira letra de uma palavra, eu incremento o número de palavras. Tudo bem. Aí eu passo a olhar esse O aqui. A letra é um espaço em branco? Não. Lendo palavra é falso? Não, porque eu setei para verdadeiro. Aí o que ele faz? Olha para o J. É um espaço em branco? Não. Lendo palavra é falso? Não. Perceberam? Aí ele vai andando. Quando ele chegar aqui e encontrar um espaço em branco, ele vai falar: a letra é um espaço em branco? É, então lendo palavra é falso. Ok. Aí encontrei esse E aqui. É um espaço em branco? Não. Aí ele vem: lendo palavra é falso? É. É porque antes tinha um espaço em branco. Então, o que eu faço? Lendo palavra para ser verdadeiro e eu incremento o número de palavras. Perceberam, pessoal, como é que a coisa está andando? Então, a ideia desse meu lendo palavra vai ser assim. Ó, encontrei um espaço em branco, ele seta para falso. Encontrei uma letra aqui. E lendo palavra está guardando falso, ou seja, antes dela tinha um espaço em branco, o que eu faço? Coloco lendo palavra para verdadeiro e incremento o número de palavras. Tá bom? Pessoal, esse algoritmo vocês vão precisar depois executar passo a passo para ver ele funcionando. Tá bom? Mas a ideia é essa, tá? É eu verificar aqui qual é o primeiro caractere da minha palavra. Tá bom? Qual que é o caractere da minha palavra? É aquele que eu não tenho um espaço, ok? Ou seja, essa condição é falsa. E o caractere antes dele é um espaço. O caractere antes dele para ser um espaço, lendo palavra, está guardando falso. Tá bom? Então essa é a condição aqui. Tá? Professor, só uma dúvida. Claro, Ricardo. Poderia ser usado o enquanto também?
Não seria Não. bem parecido? Não? O enquanto você poderia usar no lugar desse para. Mas repara, você está trabalhando com um intervalo que vai de 0 até o tamanho do seu texto. Tá? E quando você trabalha com intervalo de valores, é muito melhor você usar um para. Tá bom? Ah, tá. Não, é que eu pensei em usar no lugar do se. Não, no lugar do se não. Se ele funciona assim. Ou você vai executar o comando ou não. O enquanto, ele vai executar isso várias vezes. Tá bom? Dependendo da condição. Ah, Tá? Gente, como é que agora a gente faz a frase com as iniciais em maiúscula? É o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou começar esse algoritmo assim, ó. Nova frase, recebe vazio, tá? Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada nova frase, tá bom? O algoritmo é parecido com esse aqui. Eu vou mudar algumas coisinhas. Eu vou seguir a mesma ideia. Vocês repararam que, seguindo essa ideia, aqui, quando eu caio aqui, nesse se não, se esse comando só vou executar ele aqui para a primeira letra da minha frase. Vocês perceberam isso? Olha só, essa segunda letra, ele não vai cair nem aqui e nem aqui. Por quê? Porque essa letra não é espaço em branco, tá? E lendo palavra, aqui quando eu estiver olhando para a segunda letra, lendo palavra está guardando true, verdadeiro. Por quê? Porque quando eu encontrei a primeira palavra aqui, ó, a primeira letra, eu setei lendo palavra para verdadeiro. Tá joia? Então eu posso usar esse mesmo algoritmo, acreditando que aqui eu vou, quando eu entrar aqui, eu estou olhando para a primeira letra da palavra. Ok? Vou seguir então essa mesma ideia. E aí o que eu vou fazer? Vamos lá. Então eu vou pegar essa mesma ideia aqui, tá bom? Vou pegar essa mesma ideia, colocar um fim para aqui, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Se nós encontramos um espaço, ó, não estamos lendo uma palavra. Então, ó, mesma coisa aqui. Se eu achei um espaço em branco, então, o que eu vou fazer? Lendo palavra, recebe falso. E, olha só, eu tenho que fazer uma outra coisinha aqui, tá? Eu tô querendo passar minha frase para as iniciais de cada palavra maiúsculo. Então, se encontrei um espaço, então coloco lá a minha nova frase, um espacinho em branco, tá bom? Ó, isso aqui é um espaço em branco, ó, um espacinho em branco, tá bom? Aí sigo a mesma ideia, pessoal, olha só. Só que agora, olha só, se a condição for falsa, eu tenho uma letra. Então, se lendo palavra for falso, o caractere anterior foi um espaço, e essa é a primeira letra da palavra. Eu vou passar a letra para maiúscula. Então, ó, mesma coisa, eu vou pegar esse sinão aqui, tá bom? Ó, ele vai fechar esse sinão. Eu estou olhando então para a primeira palavra. Então, vou seguir a mesma ideia, ó. Lendo palavra é verdadeiro, aqui, ok? E aí, eu vou dizer o seguinte, o que eu vou adicionar na nova frase? O que já tem lá mais essa minha letra em maiúsculo, tá bom? Por que é isso aqui, professor? Gente, é o seguinte, a função maiúscula tem que passar para ela um texto. Letra tem o tipo caractere, tá joia? Quando eu faço isso aqui, ó, um texto concatenado com um caractere, isso aqui vira um texto. E esse texto estou passando para a função maiúscula, tá bom? Em resumo, com isso aqui, eu estou guardando a minha frase, essa minha letra em maiúsculo, ok? Agora, se ele não caiu aqui, ele cai aqui quando é um espaço. Se ele não caiu aqui, que é a primeira letra da frase, eu preciso ter um senão aqui, tá?
E eu vou colocar aqui um comentário, tá? Para esse senão, ó, se chegou aqui, nós temos uma letra, mas não é a primeira letra da palavra. Eu vou colocar mais um senão aqui, tá bom? Então, se chegar nesse senão, significa que não é a primeira letra. Então, simplesmente eu vou fazer o seguinte, a minha nova frase vai ser o que está lá mais essa letra, tá bom? Aí eu fecho com o fim C. E esse é o meu algoritmo. E aí, feito isso, eu escrevo aqui, ó, depois do meu para, a minha frase com iniciais em maiúsculo vai ser, aí eu mostro aqui a minha nova frase. Ok? Vamos executar isso aqui? Então, vamos lá. Foi encontrado o ou e não o então, lá na linha 21. Vamos lá, linha 21. Ou... Perfeito, tá aqui, ó, tem um parênteses a mais. Vamos executar de novo. Não foi encontrado o fim C na linha 51. 51. Fim para sim, ó. Se. Então tem que ter dois fim C, tá bom? Para cada se, eu tenho que ter um fim C. Pronto, entro com a frase, ok? Então, hoje é quinta. A frase possui 5 consoantes. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha, são 5 consoantes. A frase com iniciais em maiúscula é hoje é quinta. Opa, faltou uma coisinha, né? Faltou a gente colocar aqui, né, o resultado da frase, quantas palavras ela tem. Aqui, né? Depois desse para, a gente faltou mostrar aqui esse resultado, né? A frase possui tantas palavras. Vamos executar de novo. Ó, hoje é quinta. Quantas palavras tem? 1, 2, 3 palavras. A frase com iniciais em maiúsculas, ó, hoje é quinta. Então, repara que o H já estava maiúsculo, mas o Q ele passou para maiúsculo, o E ele passou para maiúscula também. Ok? Pessoal, então é isso. Esse é o algoritmo. Eu vou passar então para vocês como tarefa de casa, executar isso aqui passo a passo. Aliás, vamos executar aqui rapidinho, passo a passo. Tá? Vou apagar isso aqui, só para mostrar para vocês. Só para a gente executar passo a passo isso aqui. Ó, mas eu queria que depois que vocês executassem isso com cuidado, tá? Então vamos lá, estamos declarando as variáveis, leia a frase. Então, ó, testando o programa, tá? Então, olha só, a frase é testando o programa, estão vendo lá no cantinho? Ó, ele passou para minúsculo, estão vendo? Testando o programa em minúsculo, certo? Número de palavras, lendo palavra, ó, lendo palavra tá falso. Então agora vai começar, ó. E na posição 0, qual a letra que ele pegou para analisar? Olha só, ele pegou a letra T. A letra é um caractere em branco? Não. Lendo palavra, está guardando falso? Sim, está guardando falso. Então, olha só o que ele vai fazer. Lendo palavra, passa a guardar verdadeiro e o número de palavras eu aumento em 1. Ok? Aí vamos lá. Agora ele está olhando para a segunda letra, que é o E, que é do testando. A letra é um caractere em branco? Não. Lendo palavra é falso? Não, é verdadeiro. Perceberam? Aí o que ele vai fazer? Nada. Nada, ok? Aí ele vem para outra palavra, para outra letra. Ó, agora a letra é o S, do testando. A letra é um caractere em branco? Não. Lendo palavra é falso? Não. Então ele também não faz nada. Então repara, pessoal, que lendo palavra só é verdadeiro, só é falso aqui, ó, desse não, para o primeiro caractere da minha palavra, ok? Para a primeira letra da minha palavra.
tá? Então vamos continuar. Ó, a letra é o segundo T do testando. Ó, então ele não vai entrar nem no se, nem no se não. Olha só. Agora, qual é a letra? O A não vai entrar nem aqui no se, nem no se não. Ó, agora a letra é o N do testando. Não entrou nem no se, nem no se não. E ele vai assim, ó. Ó, o D, o O. Agora reparem. Agora é um espaço em branco. Esse espacinho que está aqui, ó. Então o que ele vai fazer agora? Lendo palavra é falso. Ok. Agora vamos lá. Continuando. Peguei. Agora eu estou lendo o O. Esse aqui. Olha só. Ele não entra no se. No se não, lendo palavra, está guardando falso? Tá. Então, ó. É a primeira letra da palavra. Então, ó, lendo palavra, eu passo para verdadeiro. E aumenta o número de palavras, ok? E aí, continua. Olha só, aí ele leu agora um outro espaço em branco. Ele passa lendo palavra para falso. Tá bom? Gente, vocês vão ter que olhar isso aqui com bastante cuidado, tá bom? Executa isso aqui, mas vocês vão ver que, basicamente, ele vai entrar nesse se quando eu encontrar um caractere em branco e vai entrar nesse se não quando eu encontrar um caractere aqui que antes dele tinha um espaço em branco. Tá bom? É isso. Quando eu encontrar um caractere, por exemplo, a segunda letra da palavra, ele não vai entrar nem no se nem no se não. Ele vai seguir assim, ó. Tá bom? É complicadinho esse algoritmo? É. Realmente, tem que observar. Tá bom? Esse algoritmo aqui. Tá? Gente, então fica aí como tarefa de casa para vocês, tá? Analisar isso aqui, tá bom? Vocês querem fazer alguma última pergunta, pessoal? A gente já está bem avançado no horário e eu tenho uma outra aula agora com outra turma, 9 horas. Mas dá tempo de fazer uma última perguntinha aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que o pessoal ficou assustado com o algoritmo, hein? Gente, não preocupa. Que nem eu falei, executa passo a passo, olha o resultado, tá bom? Olha direitinho o resultado ali, vai acompanhando que vocês vão ver, tem uma lógica por trás daquilo ali. Quando vocês entenderem aquela lógica, você vai falar assim, que legal esse algoritmo, tá bom? Às vezes é assim mesmo, você pega um algoritmo e você fala assim, nossa, não entendi nada. Executa passo a passo. Tá bom? Quando você executar passo a passo, aí você vai começar a pegar a ideia. Você vai falar, poxa, que legal, eu entendi agora. Interessante esse raciocínio, tá bom? Gente, então eu vou terminar a nossa aula por aqui. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Lembrando que semana que vem eu vou fazer a nossa webconferência na terça-feira, tá bom? Para que a gente possa então fechar a nossa disciplina, tá bom? Obrigado então, pessoal. Até lá. Um grande abraço.